Olá, queridos, boa noite, graça e paz de Jesus. Que bom que nós estamos juntos mais uma vez para estudarmos a palavra de Deus, seguindo aí nosso caminho, estudando o passo a passo de Jesus, seguindo a trilha do Evangelho, buscando compreender o Evangelho de Jesus, compreender Jesus segundo o Evangelho dele, para que nós possamos então sermos discípulos de Jesus. Nosso objetivo é sempre pregar Jesus, anunciar Jesus, proclamar Jesus, vivermos Jesus, para que a beleza de Cristo seja visto nas nossas vidas. E nós estamos estudando aqui no Evangelho de Mateus, estudando agora as chamadas bem-aventuranças, o Sermão da Montanha. E hoje nós vamos ver o versículo 4. Versículo 4, Jesus diz, Mateus capítulo 5, verso 4, Mateus diz, bem-aventurado os que choram, pois serão consolados. Queridos, para chamar a atenção aqui para esse surpreendente paradoxo, que é a segunda bem-aventurança, choram consolados. Na verdade, essa bem-aventurança aqui poderia ser traduzido da seguinte forma: bem-aventurado são os infelizes. Parece que é isso que Jesus está dizendo. Bem-aventurados são os infelizes. Numa época em que tanta gente está procurando a felicidade desesperadamente, Jesus está falando que bem-aventurados são aqueles que são infelizes. A grande questão, a grande pergunta disso aqui é o seguinte: como que uma pessoa pode se sentir abençoada por Deus quando os seus dias são marcados por tristeza, por choro, por agonia? Quando nós olhamos, a partir dessa primeira bem-aventurança, olhamos para que aquelas pessoas para quem é prometida o consolo aqui não são para as pessoas que choram a perda de um ente querido. Jesus está falando de outra coisa. Jesus está falando daqueles que perdem a inocência, daqueles que perdem o senso, a noção de justiça. Nós já falamos em outro momento, mas vamos repetir. Jesus, o Galileu, ele cresceu na região da Galileia. Ele nasceu em Belém, mas ele é o Galileu porque ele cresceu na região da Galileia. Jesus, ele cresce longe dos grandes centros da Judéia, de Samaria. A infância de Jesus se dá na pequena aldeia de Nazaré, daí ele ser chamado de Nazareno. Na época de Jesus, essa aldeia, ela tinha ali em torno, pouco mais 50 famílias que viviam ali naquela região, naquela aldeia. O que isso significa? Isso significa que Jesus, ele cresceu num ambiente ou num espaço geográfico
que havia ali a presença de grupos de resistência, havia ali os grupos de militância. As pessoas, uns resistiam o Império Romano, outros militavam contra a ocupação do Império Romano naquele território que era o território de Israel. Querido, e isso Jesus sabia. Jesus sabia da existência desses grupos. Assim como também Jesus tinha conhecimento daqueles que nem resistiam, nem militavam, mas pessoas que se tornavam assim mais espiritualistas que os demais, que eram os essênios, e aí essas pessoas se retiravam para o deserto, para uma região desértica, e lá eles desenvolviam as suas atividades espirituais, formavam ali comunidades alternativas para não se envolver com o problema da sociedade, da comunidade, para não se envolver com a polis, né? Mas também Jesus sabia que havia um outro grupo de pessoas que eram revolucionários, eram radicais, que eram os zelotes. Para e pensa nesse ambiente frenético, nesse ambiente convulsivo, nesse ambiente nervoso que Jesus vivia. E é nesse ambiente, nessa situação, que Jesus está dizendo esse texto, e Jesus está prometendo consolo àqueles que choram. Jesus está prometendo e está falando para pessoas que estão vivendo esmagadas, pessoas que estão vivendo encurraladas, pessoas que estão vivendo oprimidas por um sistema opressor, pessoas que estão sendo subjugadas pelo descaso da sociedade, pela volúpia de um império estrangeiro que vem ali, subjuga aquelas pessoas, e o interesse deles é somente nos interesses pessoais deles, e para satisfazer os desejos deles, então eles sacrificam aquelas pessoas e doem quem doer, e eles não estão nem aí. Eles querem que a vontade deles seja feita. E é nesse ambiente que as pessoas choram. Choram porque estão sendo escravizados. Chora o choro da morte. Chora o choro do luto. E Jesus diz que eles serão consolados. Querido, é nesse contexto de opressão política, de opressão econômica, de opressão social que Jesus está falando. Só que há algo mais. Jesus está falando isso, mas quando Jesus está dizendo, ele não está dizendo necessariamente alguém que está perdendo um ente querido. Jesus não está falando somente desse choro. Jesus está falando da tristeza, do arrependimento. No verso anterior, quando Jesus diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. E ser espiritualmente pobre é reconhecer que são carentes de Deus. E ser espiritualmente
pobre e reconhecer que é pobre, isso é uma coisa. Eu sou pobre espiritualmente, reconheço que eu sou pobre, isso é uma coisa. Mas sofrer e chorar por isso é outra coisa. Eu confessar é uma coisa. Eu ficar contrito e chorar é outra coisa. Totalmente diferente. Querido, Jesus, ele chorou. Jesus chorou pelo pecado dos outros. Ele não pecou, mas ele chorou pelo pecado dos outros. Ele chorou sobre a cidade de Jerusalém. Jesus chorou pela devastação decorrente do juízo que haveria de vir sobre a cidade de Jerusalém. Aquela cidade cheia de gente que não o receberia. Ele entraria ali e seria morto. Querido, quantas vezes choramos pelo mal do mundo? Olha a nossa situação, olha o nosso Brasil. Olha essa CPI. Olha as guerras das mídias. Quantas vezes nós choramos pelo pecado do mundo? Pelo juízo iminente contra essas pessoas que acham que são donas do poder e que por isso recusam a graça de Deus. Quanta tristeza, querido. Quanto sofrimento nós experimentamos por conta do pecado dos outros, por conta dos nossos fracassos e dos nossos pecados. Quantas vezes nós, cristãos, nós damos tanta importância à graça, mas não levamos a sério o pecado. O pecado que nos afasta de Deus. Quantas vezes nós justificamos o nosso pecado, mas não há tristeza por conta do nosso pecado? Querido, o Novo Testamento fala de uma opressão muito maior, muito mais devastadora do que a opressão política, a opressão econômica, a opressão social, muito mais devastadora que a guerra das mídias, muito mais devastadora do que a morte de um ente querido. A Bíblia fala do pecado. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E essa morte, querido, ela alcança exponencial dimensão na nossa existência. Essa morte que o pecado traz, ela nos oprime muito além da nossa dimensão física, muito além da nossa dimensão social. Essa morte nos alcança na nossa dimensão espiritual. Porque o pecado nos mantém alienados de Deus. E fora de Deus não há vida, só a morte. Jesus disse: eu sou a videira, vocês são ramos.
E se vocês não estiverem ligados em mim, vocês vão ser jogados fora. Vocês não têm vida, vocês não conseguem ter vida em si mesmo. Foi isso que Jesus disse. Ou seja, eu, longe de Deus, eu não tenho vida em mim mesmo. Você, desconectado de Jesus, você não tem vida em si mesmo. Nós precisamos de Jesus. E o pecado faz separação entre nós e Deus. E quando nós estamos separados de Deus, nós vamos morrer. Então, querido, alienados de Deus, distantes de Deus, nós ficamos aquém, além, somos escravizados por espíritos maus, somos presa fácil do diabo. E Jesus, ele vem ao nosso encontro e ele nos encontra nessa situação fúnebre, nessa situação vulnerável, nessa situação mórbida, nessa situação miserável. E é nessa situação, do jeito que nós estamos, que Jesus promete consolo. E o consolo de Deus é nessa situação de chorar pelos nossos pecados que Jesus diz: bem-aventurado os que choram, porque serão consolados. A promessa de Jesus, queridos, não é para aquele que chora porque toma a decisão errada, porque quis. A promessa de Jesus não é por conta daquele que decidiu falar não para Jesus e quer viver a vida do seu jeito e agora está frustrado. A promessa de Jesus é para aquele que chora pela sua própria pecaminosidade, reconhece que é pecador, reconhece que precisa de Deus. Aquele que reconhece que é pecador, que é miserável, que é pobre, cego, nu, é esses que serão consolados pelo único consolo que pode aliviar a dor que abate, que aflige, que atinge o coração. E qual é o único consolo? O perdão gratuito de Deus. O maior de todos os consolos é a purificação que Jesus pronuncia sobre o pecador quando ele se achega com humildade de confissão. É por isso que Jesus, ele cita o profeta Isaías. E citando o profeta Isaías, falando dele mesmo, ele diz: o Messias vem para consolar todos aqueles que andam tristes. O Messias vem para consolar e para dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, um manto de louvor em vez de um espírito deprimido. Querido, Jesus veio e está disposto a cuidar daqueles que têm o coração quebrantado. E Jesus derrama de maneira abundante o óleo da cura, da graça sobre a vida daqueles que estão feridos, daqueles que estão marcados de tanta dor. Querido, há tanta gente. Estamos vivendo numa época em que as pessoas estão fazendo de tudo para serem felizes.
estão fazendo de tudo para alcançar a felicidade. Mas é uma época que as pessoas estão chorando. Há choro de todo tipo, em todos os lugares. Choro daqueles que são e estão e que foram abandonados. Choro daqueles que são oprimidos. Choro daqueles que sofrem. Ao choro também daqueles que estão percebendo ou perceberam a sua miserabilidade, a sua miséria da condição humana. E Jesus faz um convite a todos. Jesus diz: alma cansada, vem já. Você que está cansado, oprimido, sobrecarregado, vem já. Vem e eu te aliviarei. Jesus diz para mim e para você: olha, não importa onde você errou, não importa onde você caiu. O que importa é que você reconheça que você precisa da maravilhosa graça de Jesus. O que nós precisamos é reconhecer que debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Somente o nome de Jesus. Só Jesus é tudo o que nós precisamos. E aqueles que reconhecem isso, a todos, mas ao mesmo tempo, só para os que reconhecem isso, Jesus promete consolo de Deus e participação no reino de Deus. Bem-aventurados os que choram, bem-aventurados são os infelizes, pois eles serão consolados. Por isso, queridos, essa graça maravilhosa, ela está sendo oferecida a todos aqueles que entendem que são imperfeitos, que são carentes da graça e da misericórdia de Deus. Por isso, venha como você está. Só não pode ser para pessoas, só não é para pessoas perfeitas. Mas se você entende que você é imperfeito, se você reconhece a sua imperfeição, se você reconhece a sua miserabilidade, deixe Jesus, deixe Deus enxugar as tuas lágrimas. E se você já foi alcançado por essa maravilhosa graça, se você já sabe o que é isso, se Jesus já tem enxugado a sua lágrima, se você já está sendo consolado por Jesus, então peça para Deus, para que Ele use você para enxugar a lágrima ou as lágrimas daqueles que estão chorando ao seu redor. Querido, nós aguardamos, ansiosos, pelo dia em que Jesus, em que Deus, em definitivo, enxugará as lágrimas, todas as lágrimas dos nossos olhos. O dia que o consolo da presença de Deus será para sempre, será completo.
Mas enquanto esse dia não chega, nós seguimos chorando. Chorando todas as mazelas da vida, inclusive chorando por conta do nosso pecado. Mas, ainda assim, ainda chorando, nós prosseguimos, confiando, crendo nessa rica promessa de que felizes são os infelizes. Felizes são os infelizes, porque são esses que serão consolados. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Que o Espírito Santo de Deus possa falar tremendamente ao seu coração. Que a presença de Jesus possa impactar a sua vida para a honra e para a glória de Jesus. Que Deus te abençoe. Tenha bons momentos de reflexão. E se você quiser conhecer mais esse Jesus, eu estou à disposição para compartilhar com você. Se você quiser uma comunidade de fé para andar com esse Jesus, nossa igreja está de portas abertas para você. Venha como você está. É proibido a entrada de pessoas perfeitas. Que Deus te abençoe.